salve, galerinha! Tudo bom? Estamos aqui para a nossa semana 2 do curso de Física 3, tá certo? Nossa pré-aula, aquela pré-aula que eu estou dizendo a vocês o tempo todo, a importância dela. É extremamente importante para você. Eu sempre falo que se você é um bom aluno em Física, você deve assisti-la para evitar, às vezes, até ir para a aula presencial. Tá? Se você é um aluno fraco em Física, você deve assisti-la para você melhorar o seu rendimento na aula presencial e, consequentemente, melhorar o seu rendimento em Física. Então, não vejo motivo para não assisti-la. Eu acho que isso é um produto, um serviço que a academia disponibiliza para você, que ninguém faz isso, tá? Que é o que de mais moderno tem por aí. O que mais todo mundo quer é ter uma pré-aula, ter já uma previsão, ter um spoiler sobre o que você vai ver. Então, cara, isso é uma coisa, inadmissível você não estar tentando inserir isso na sua rotina de estudo. Às vezes não dá. Às vezes você tem uma rotina de estudo muito assoberbada, mas vai que está assoberbada por causa disso, que você não sabe planejar. Então preste atenção, vê se tu consegue encaixar isso aí de uma maneira bem interessante, tá bom? Então, vamos lá. Nossa aula agora é sobre a lei de Coulomb. A gente vai conversar sobre a lei de Coulomb. A gente vai conversar sobre força elétrica. Tá? Força essa que pode ser de atração ou de repulsão. Tá? Força de atração quando a gente tem cargas de sinais opostos. Força de repulsão quando a gente tem cargas de mesmo sinal. Lembrando que para você eletrizar um corpo, você vai doar ou retirar elétrons desse corpo, nunca prótons, sempre elétrons. Então, quando eu tenho dois corpos eletrizados, por exemplo, ou eles se atraem ou eles se repelem. Mas é interessante você sacar também que dependendo da proximidade entre os corpos que estão interagindo, você até pode um corpo eletrizado atrair um corpo neutro. Porque dentro desse corpo neutro não existem cargas elétricas. Dentro desse corpo neutro existem quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Então, por exemplo, se o corpo eletrizado estiver negativo e o outro aqui estiver neutro, dentro desse corpo neutro tem cargas positivas. Tá? Sendo que tem quantidades iguais de cargas negativas, mas tem carga positiva. Então, se eu aproximar, através do processo de indução, eu posso encostar um no outro. Tá? Então, é interessante sacar que, na essência, a força elétrica sempre vai ocorrer em corpos que têm sinais opostos ao mesmo sinal. Mas cuidado quando for avaliar isso daí, porque às vezes o corpo é neutro, mas dentro dele existem cargas positivas e negativas. Eu vou organizar isso na sua cabecinha, resolvendo essa questão. Presta atenção aí, tá? A questão falava assim: a contaminação bacteriana em cirurgias ainda é um dos grandes problemas encontrados na medicina. Deixa eu fazer assim, que eu acho que está muito apertadinho aqui, tá? Rapidinho, deixa eu só dar uma organizada aqui, eu acho que dá pra gente reduzir um pouquinho essa fonte, coisa básica, só para não ficar... E eu puxar um pouquinho para cá. Tá? Acho que vai ficar melhor para visualização. Pronto. A contaminação bacteriana em cirurgias é um dos grandes problemas encontrados na medicina. Considere a seguinte situação: um problema. Em uma cirurgia endoscópica, usando o sistema de fibra óptica, ocorreu uma contaminação do paciente. Após uma análise cautelosa, um dos membros da equipe médica sugeriu que a contaminação poderia ter ocorrido devido a uma constante aproximação dos dedos do cirurgião responsável pela incisão da tela de um dos monitores de vídeo utilizados na cirurgia. Esse procedimento teria contaminado a extremidade do dedo do médico e, consequentemente, poderia ter infectado o paciente. Veja que ele estava fazendo a cirurgia e estava apontando para o vídeo aqui, pá, olhando, vamos fazer essa incisão aqui, isso é o seu futuro. Mas ele não estava encostando, mas ele estava aproximando. E a aproximação, existe o processo de eletrização por indução. Então, se a tela do computador ou o dedo desse paciente, desse médico, estiverem eletrizados, podem atrair partículas do outro corpo. Não precisa tocar, basta aproximar. Vê lá. Observe o esquema proposto pelo médico para tentar explicar tal situação. Olha o que esse médico propôs. Que no interior dessa tela aqui, supondo que você tenha ela carregada positivamente, que esses monitores eles são carregados. E aqui você tem o exterior dessa tela. Então ele está supondo que a tela está carregada positivamente, que é um tubo
é um tubo catódico, tá? Tela do monitor é um tubo catódico. E a partícula de poeira, ela é aqui, ó, neutra. Mas através do processo de indução, essa partícula de poeira pode ter sido atraída por essa tela do monitor. Então, essa tela do monitor está contaminada com partículas de poeira. E o dedo desse cirurgião está supostamente eletrizado negativamente. E pode atrair essas partículas de poeira que ficaram depositadas na tela desse monitor. Ah, sério, isso é um absurdo. Não, isso é extremamente possível. Extremamente possível. Não tem nada de absurdo aí. Extremamente possível, tá bom? Então isso foi o que foi proposto pelo médico que tentou explicar a situação. Bom, gabarito. Vamos logo para esse gabarito. Letra B. Sobre essa explicação, ela é o quê? Coerente. Pois a tela do monitor age como um imã. Opa! Age como um imã, entre aspas, mas bora lá. Atraindo para si qualquer corpo carregado ou descarregado eletricamente. Uma vez na tela, essas partículas podem ser atraídas pelo dedo inuvado. Bom, esse aí age como um imã, é uma palavra meio estranha, tá? O age como um imã. Mas eu entendi o conceito aí, até porque eu nem estou com as outras alternativas aqui para fazer esse debate com você. Aí eu coloquei essa daqui porque eu acho que as outras falavam algo errado. Mas aí, pois a tela do monitor age como um ímã, age como, mas não é um ímã, atraindo para si qualquer corpo carregado. Não tá legal, eu não estou com as outras alternativas aqui. Eu não estou com as outras alternativas. Deixa eu ver se a gente tem elas aqui, assim. Não age como um ímã, não está legal. Tá legal o fato de dizer que atrai, mas dizer que age como um ímã, não curti não. Fora. Letra C. É incoerente, pois as luvas utilizadas na cirurgia são feitas de material isolante, não podendo, portanto, ser eletrizadas. Não, também. D. É incoerente, pois a força gravitacional que age nas partículas de poeira é bem maior que... Porque faltou a alternativa A. É bem maior que a elétrica exercida pela tela. Nada de força gravitacional aqui. D. A D. A gente foi para E, D ficou meio errado aí a configuração, mas o gabarito é esse aqui. Letra D. O B age como um ímã, não ficou legal. Porque um ímã ele não atrai qualquer corpo eletrizado, não. O ímã não tem nada a ver com atrair corpo eletrizado. O ímã atrai corpo, ímã atrai materiais ferromagnéticos. Não tem nada a ver com o corpo ser eletrizado ou não. São materiais ferromagnéticos, então não tem nada a ver. Tá? Letra D, bora lá. É coerente, beleza. Pois a tela do monitor, por ser positiva, ok? Induz eletricamente as partículas de poeira neutras ao seu redor, ok? Fato semelhante ocorre com o dedo inuvado, certo? Tornando sua extremidade negativa, beleza. Consequentemente, a extremidade do dedo poderá atrair partículas de poeira, show de bola. Tá certo? Então, o que o médico propôs está extremamente correto. Através de dois processos de indução através da tela desse computador, você consegue ter uma atração entre as partículas de poeira, tá? E o dedo. Porque aqui ia ficar negativo e o lado de cá positivo, e a luva de látex aqui ele está admitindo que esteja eletrizada negativamente e vai atrair as partículas de poeira que estão com outra extremidade positiva. Tá? E aí, na hora que essa luva entrou em contato com esse paciente, o contaminou. Então, gabarito letra D, nada de letra C. Ok? Tá? Então, só voltando ao conceito do ímã que eu tinha falado, o A ficou aqui, eu fiz uma mistura na hora que eu montei, perdões, tá? 1000 perdões. O ímã não atrai corpos eletrizados positivamente e negativamente, o ímã atrai materiais ferromagnéticos. A gente vai ver isso em eletromagnetismo. Então o erro daquilo ali ficou em ele dizer que age como um ímã. Se ele fizesse uma analogia de atrai do mesmo jeito que um ímã atrai, mas na hora que ele disse atrair qualquer corpo positivo ou negativo, não, ali eu corri da questão. Opa, não é aquele item não, pelo amor de Deus. Tranquilo? Então, falso. Simbora. Questão de número 2. Antes da primeira viagem à Lua, vários cientistas da NASA estavam preocupados com a possibilidade de a nave lunar se deparar com uma nuvem de poeira carregada sobre a superfície da Lua. Suponha que a Lua tem uma carga negativa.
então ela exerceria uma força repulsiva sobre as partículas de poeira carregadas também negativamente. Por outro lado, a força gravitacional da Lua exerceria uma força atrativa sobre essas partículas de poeira, beleza? Então tem as partículas de poeira que iam ser atraídas pela Lua, pelo campo gravitacional da Lua e repelidas, tá? Pelo fato da Lua estar negativa, tá certo? Então ele está supondo que há um equilíbrio elétrico entre a força gravitacional e a força elétrica. Aqui a questão informava qual é a equação da força gravitacional. Que você não precisa saber nesse instante, você precisa saber que a força gravitacional também é uma força de campo e que tem tudo a ver com a força elétrica. Se você olhar a força elétrica, a força elétrica ela varia de maneira diretamente proporcional, supondo que isso aqui seja uma constante para um determinado meio, de maneira diretamente proporcional ao produto das cargas e de maneira inversamente proporcional ao quadrado da distância. A força gravitacional também. Veja que ela funciona de maneira diretamente proporcional ao produto das massas tá vendo? Não é carga, são massas, e de maneira inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então essas duas forças, matematicamente, elas variam do mesmo jeito para uma mesma situação. Tá, é óbvio, tá? Então presta atenção. Suponha que a 2 km da superfície da Lua, a atração gravitacional equilibre exatamente a repulsão elétrica. Então a gente está dizendo que essa força gravitacional, imaginar a partícula de poeira aqui, imaginando a partícula de poeira aqui, tá aqui assim, pronto, fica legal. Ele está afirmando que a força gravitacional equilibra ou é equilibrada pela força elétrica. Isso a uma distância de 2 km. Para essas duas forças se equilibrarem, eu tenho que ter isso daqui. Ok? Beleza? Onde Qzinho e Mzinho são carga e massa da poeira. A Lua está aqui. Mzão e Qzão são massa e carga da Lua. Isso ele está dizendo que há um equilíbrio a 2 km. Show de bola. Vamos ver o que a questão diz agora para a gente. A questão fala assim. Sim, aqui. Se a mesma nuvem de poeira estivesse a 5 km da superfície da Lua, então bora lá. A mesma nuvem de poeira é a mesma massa e a mesma carga. Estivesse a 5 km de distância da Lua, a Lua tem a mesma massa e a mesma carga. Ele quer saber se ainda iria ocorrer o equilíbrio, se iria desequilibrar, o que é que iria ocorrer. Presta atenção. Vê a minha ideia aqui, qual é? O fato de estar mais afastado não altera nem isso aqui. Estou certo ou não? Não altera. Só vai alterar a distância. Mas altera a distância tanto para a força elétrica quanto para a força gravitacional. Altera a distância para os dois. E altera a distância da mesma forma, que é de maneira inversamente proporcional ao quadrado que está aqui, ó. Se eu, por exemplo, dobrar a distância, a força elétrica fica 4 vezes menor, tá vendo? Se eu reduzir a distância pela metade, a força elétrica fica 4 vezes maior. Mas o mesmo ocorre com a força gravitacional. Então, se eu passei essa distância de 2 para 5, eu multipliquei essa distância por 2,5. Mas as duas distâncias que vão entrar nas duas forças. Então, o equilíbrio vai continuar ocorrendo. Então, quando ele estiver a 5 km ou a 2 km, esse equilíbrio vai continuar ocorrendo. Tá certo? Se ele se deparar com essa nuvem a 2 ou a 5 km, o equilíbrio vai continuar ocorrendo. Então, ó, o que é que vai ocorrer? Vamos às alternativas.
A gravidade ainda equilibraria a força eletrostática, mas apenas se a poeira perdesse carga. Não. A gravidade ainda equilibraria a força eletrostática e as partículas de poeira também flutuariam. Exatamente, gabarito letra B. A gravidade ainda equilibraria. Tá? Ela não precisa... Aliás, se perder carga ou massa, aí é que essa condição pode ser quebrada. Mas se permanecer com a mesma carga e com a mesma massa, a gente vai permanecer no mesmo ambiente, se é uma constante de gravitação, e aqui também é outra constante. Então, o termo de cima permanece constante, então esses caras vão variar na mesma proporção. Até porque é o mesmo fator, D e D, é a distância entre os corpos. Sendo que um é para força gravitacional e o outro é para força elétrica, tá bom? Então essa questão serviu para mostrar que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tanto a força elétrica quanto a força gravitacional. E essas duas forças são chamadas forças de campo. Forças de campo. Forças de campo são forças que agem à distância. Ação à distância. São forças que agem à distância. Forças de campo são forças que agem à distância. Tá bom? Beleza? Show! Questão de número 3. No centro do quadrado abaixo, no vácuo, está fixa uma carga elétrica Qzinho. Nos vértices do quadrado, temos também fixas as cargas mais, menos e menos aí nos 4 vértices. Para qual das direções aponta a força elétrica resultante na carga central? Quer saber para onde aponta a força elétrica resultante da carga central? Bom, entre essas cargas aqui vai ocorrer força. Por exemplo, entre essa daqui e a do meio, uma força de repulsão. Já entre essa e essa, uma força de atração. Entre essas duas, atração, e entre essas duas, repulsão. As forças serão numericamente iguais, porque as distâncias são iguais, tá certo? E as cargas são iguais, elas só mudam em sinal. Mas como a força elétrica você trabalha com módulo, então a gente já sabe que numericamente essas 4 forças são iguais. Então serão vetores de tamanhos iguais. Mas não serão vetores de sentidos iguais, porque enquanto em algumas a gente tem atração, nas outras a gente tem repulsão. Tentei representar isso aqui para vocês. Essa força aqui, por exemplo, é a força entre essas duas, ó. Tá vendo? É de repulsão. Já entre essa e essa é de atração. Então essas duas forças são as forças que a carga pequena troca com quem está nessa direção. Já essas duas são as forças que a carga troca com quem está nessa direção. Ó, entre essas duas a força de repulsão e entre essa e essa a força de atração. Então eu tenho, deixa eu apagar aqui. Duas forças de repulsão, duas de atração, que combinadas dão algo desse tipo. E quando eu tenho algo desse tipo aqui, pela regra do paralelogramo, eu consigo encontrar a minha resultante. Como? Assim. Esse vetorzão azul está representando o somatório dessas duas. Então, ó, olha ele aqui. Vetores de mesmo sentido, eu somo. Se eu tenho dois vetores de mesmo sentido, a resultante entre eles dá um outro vetorzão, que é a soma desses dois. Foi o que ocorreu. Tá? A mesma coisa ocorreu com esses dois aqui de baixo. Ó. Deu um outro vetorzão para cá, para baixo. E esses dois, pela regra do paralelogramo, eu encontro a resultante. Toda vez que eu tenho dois vetores aqui assim, eu traço um paralelogramo tá certo? Traço um paralelogramo para aqui, ó. A gente consiga
traço um paralelogramozinho para que a gente consiga achar a resultante. Então aqui eu tenho uma força, aqui eu tenho outra força, aqui eu tenho a minha força resultante. Olhando essa figurinha, a minha força resultante está apontando para onde? Para C. Então o nosso gabarito aqui, a força resultante vai apontar para o C. Tá certo? Isso aqui, resultante de vetores, será visto com mais calma nas aulas de Física 1, mas como nem todo mundo assiste às aulas de Física 1, a gente resolveu dar uma canja aqui. Para ajudar quem só faz o F3. Quem faz F1 vai ter uma aula sobre resultante de vetores, regra do paralelogramo. Tranquilão? Beleza. Aí, showzão. Simbora para mais uma. Questão de número 4. Duas cargas pontuais Q1 e Q2 são colocadas a uma distância R entre si. Nessa situação, observa-se uma força de módulo F0 sobre a carga Q2. E, obviamente, F0 sobre a carga Q1, porque as forças são de ação e reação. Eu desenho depois para vocês. Se agora a carga Q2 for reduzida à metade e a distância entre as cargas for reduzida para R sobre 4, qual será o módulo da força atuando em Q1? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Simbora, presta atenção. Tenho aqui, deixa eu colocar no outro tipo de tela. Isso aqui foi melhor para mim. Tenho duas cargas. Aqui vocês vão ver. Vamos ver aqui. Q1. Q2. Ele diz que há uma distância entre eles, tá? Distanciazinha entre eles. Tranquilo. Entre esses dois caras vai existir uma força de redução, que ele chamou de F0. É de ação e reação. Então essas duas forças têm mesmo módulo, tá? Eu só vou colocar menos F0 aqui, porque o vetor está no sentido contrário. Mas o módulo delas é a mesma. Certo? O que é que ele vai pegar? Essa força aqui, ela foi calculada assim. Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Beleza? Essa força foi calculada assim. O que é que ele fez? Ele pegou uma dessas cargas e reduziu pela metade. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Eu agora esqueci. A carga foi reduzida à metade e a distância foi reduzida à quarta parte. A distância foi reduzida à quarta parte. Essa distância aqui, chamei de R. Chamei aquele D, vou botar R aqui. Foi reduzida à quarta parte. Então ele reduziu a carga e reduziu a distância à quarta parte. Então ele quer saber qual o valor dessa nova força. Bora lá. Essa nova força, tu enxerga aqui? Enxerga. Aqui também enxerga. Essa nova força será K. A carga Q1 permanece a mesma. A carga Q2 vai ser reduzida à metade. Beleza? Dividido. Tranquilo? Essa distância foi reduzida à quarta parte. Isso elevado ao quadrado. Foi isso que foi feito. Esse 2 aqui eu vou colocá-lo como um fator do lado de fora, 1/2. Tá certo? Eu vou ficar com K, Q1 vezes Q2. E aqui embaixo, você vai concordar comigo? De que vai ficar R2 sobre 16, tá certo?
O R2 eu vou deixar. Como vai ficar sobre 16, é como se ele subisse, fosse para o numerador, multiplicando 16. Beleza? Então eu tenho 16 e 2 aqui, eu posso simplificar. Então eu ficarei com 8. K, Q1 vezes Q2 sobre R ao quadrado. E quem é K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado? K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado é exatamente o F0. Então a minha força passou a ser 8 vezes F0. Minha nova força passou a ser 8 vezes F0. Tranquilo? Então, nossa força passou a ser 8 vezes F0, que é o nosso gabarito. Voltando para a questão aqui, 8 vezes F0, gabarito letra D de dado. Beleza também? Show, né? Show, 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 show. Muito boa a questão. Questão de número 5. Vamos lá. Uma esfera condutora, também vou alterar aqui o tamanho dessa aqui. Dá um tempinho aqui para mim, só para alterar, que eu acho que, não, que vai ficar muito grande. Rapidão, tá? Sei que você fica, professor, porque você está fazendo isso, mas é porque eu acho que ficou, vai ficar por cima da tela aqui. Reduzir um pouquinho, fazer assim. Pronto, acho que vai ficar melhor assim. Beleza, deixa eu ir para outro slide. Puxar mais para cá. O outro tá tranquilo, 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 tranquilo. Esse aqui eu vou puxar mais para cá para não dar bronca. Pronto, isso. Beleza. Vamos lá. Vamos retornar para a questão. Perdão, é só para a parte ficar visível, né, para você. Legal. Pronto. Vamos lá. Uma esfera condutora indicada pelo número 1 da figura tem massa 20 gramas e carga negativa menos Q. Essa esferinha que está aqui, tá? Tá aqui ela. Ela está pendurada por um fio isolante de massa desprezível e inextensível. Uma segunda esfera condutora indicada pelo número 2 na figura, com massa M de 200 gramas e carga positiva 3 microcoulombs, está sustentada por uma haste isolante. Ao aproximar a esfera 2 da esfera 1, ocorre uma atração. Na hora que você aproxima 1 da 2, ocorre uma atração, óbvio, sinais contrários. E o fio que sustenta a esfera 1 vai formar um ângulo de 27 graus. E a distância entre os centros é de 10 centímetros. Então você vai ter um equilíbrio de forças nesse corpo. Que forças estão atuando nesse corpo? Você vai ver daqui a pouquinho. Calcule em nanocoulombs a carga menos Q da esfera 1. Para a resolução desse problema, considere que G é 10, o K é 9 vezes 10 é 9, e tangente de 27 é 0,5. Vamos lá. Vamos às forças que agem nesse sistema. As forças estão em azul. Tração, está aqui no fio. Peso, que está aqui para baixo. Força elétrica, que está aqui. Certo? Tração, peso, força elétrica. Tração, peso, força elétrica. Tá bom? Você tem aqui as forças. Você vai precisar decompor essas forças. Você vai precisar pegar essa força de tração e decompor. A componente que estiver adjacente ao ângulo, a relação do cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, quando eu fizer a decomposição desse vetor tração para cá, você o escreve como seno T cosseno, porque ele é o cateto adjacente a esse ângulo desse triângulo retângulo. Enquanto que essa componente, se você olhar direitinho, o ângulo de 27 graus está aqui, ó. Também. Não é isso? Então, esse vetor daqui, ele é oposto a esse ângulo. Por ele ser oposto, ele é a componente que representa o seno desse vetor. É a componente T seno. Então, ó, essa componente aqui é T cosseno e essa componente aqui é T seno. César, sempre é assim? Não. Se eu tomasse como base esse ângulo daqui,
Essa componente aqui no eixo X é que seria o cateto adjacente. Então ela seria o T cosseno desse ângulo. E essa outra componente aqui, tá certo? Seria o cateto oposto. Então ela seria o T seno. Então não há uma obrigatoriedade disso daí. Não há. Um é T cosseno, outro é T seno, de acordo se é o ângulo, se é o cateto adjacente ou se é o cateto oposto. Lembrando que a relação do seno é com o cateto oposto e a relação do cosseno é com o cateto adjacente. É só você lembrar dessa relação trigonométrica que você viu no 7º ano do ensino fundamental, ou 8º, não lembro em que época é dada agora. Mas enfim, no ensino fundamental você viu, tá bom? Você está no 3º ano, já acabou, então não tem mistério. Então aqui, ó, como esse sistema está em equilíbrio, a força elétrica está sendo equilibrada pela componente T seno. Eu escrevi aqui, ó. Força elétrica sendo equilibrada pela componente T seno. E a força-peso está sendo equilibrada pela componente T cosseno. Então, força elétrica equilibrada pela componente T seno, força-peso equilibrada pela T cosseno. Força elétrica pela T seno, peso pela T cosseno. Uma força para cima, uma força puxa para baixo. Uma força puxa para a direita, uma força puxa para a esquerda. Quando eu fizer um encontro entre essas informações, eu vou ter o equilíbrio dos corpos. Como eu tenho duas equações aqui, eu posso resolver pelo método de divisão de equações. Eu posso dividir essa equação por essa e essa por essa. Quando eu dividir essa por essa, a equação 1 pela 2, eu vou cortar T com T. E seno sobre cosseno vai dar tangente. Isso é uma forma de resolver. A outra é isolar a tração em uma das equações e substituir na outra. Vou repetir. Ou você isola a tração em uma e substitui na outra, ou você divide uma equação pela outra. O que eu fiz foi isolar a tração em uma e substituir na outra. Tá? Eu peguei a tração na primeira equação, na segunda equação, ó, tração fica P dividido por cosseno de 27, ó, é só passar para o outro lado, ficaria tração igual a P sobre o cosseno de 27, ele vai passar para o outro lado dividindo, e vou substituir aqui nessa outra equação, foi isso que eu fiz. No lugar do T da outra equação, o T, entrou P sobre cosseno que eu isolei dessa equação. Peguei aqui, ó, P sobre o cosseno e substituí aqui, beleza? Acho que ficou claro. Então, ó, no lugar do peso escrevi M vezes G, seno dividido sobre o cosseno é tangente, botei tangente aqui. No lugar da força elétrica, KQQ sobre D ao quadrado. Como eu quero o Qzinho, eu isolei o Qzinho de um lado, multipliquei o D ao quadrado, cruzado, e o KQ passei para cá. Eu fiz produto dos meios pelos extremos. Ó, o KQ passou para o denominador, olha ele aqui, ele passando para o denominador, e o D ao quadrado, tá, ele vai passar para o numerador, ele aqui, ó, D ao quadrado. Vou repetir, o KQ daqui passou para cá, e o D ao quadrado passou para cá. Multipliquei cruzado. Só fiquei com o que eu quero, que é o quê? Mzinho ele deu 20 gramas, passei para quilogramas. 20 vezes 10 a menos 3. A gravidade, 10, está aqui. Tangente de 27, ele deu 0,5. A distância, ele deu 10 centímetros, passei para metros. A distância, ele deu 10 centímetros, passei para metros, deu 0,1 metro. Elevado ao quadrado. Tudo tem que ser no sistema internacional. O K, ele deu 9 vezes 10 a nona. E o Q? Apareceu esse 10 a menos 6 que eu queria debater com você agora. Vamos conversar sobre os submúltiplos do Coulomb. Os submúltiplos do Coulomb são milicoulomb, microcoulomb, beleza? Nanocoulomb, ou coulomb, picocoulomb. Tranquilo? O que é que significa isso aqui? 10 a menos 3 coulomb. O que é que significa isso aqui? 10 a menos 6 coulomb.
O que é que significa isso aqui? 10 a menos 9 coulomb. O que é que significa isso aqui? 10 a menos 12 coulomb. Tá bom? Como ele fala na questão que a carga é de 3 microcoulomb, eu coloquei 3 vezes 10 a menos 6 microcoulomb. Microcoulomb, 10 a menos 6 coulomb. Quando eu fizer os cálculos, esses cálculos daí dessa questão deram 37 vezes 10 a menos 9 coulomb. Eu fiz, tá, mas para resumir, coloquei logo aqui. 37 vezes 10 a menos 9 coulomb é a mesma coisa de 37 nanocoulomb. 10 a menos 9 está aqui, nanocoulomb. Tá certo? Por isso que esse gabarito deu 37. Até estranho isso aqui, mas é um igualzinho, saiu meio estranho aqui. 37 nanocoulombs e nós finalizamos a nossa questão. Beleza? Galerinha, show de bola, curtiram? Continuem assistindo às aulas, as pré-aulas. Você não vai se arrepender sobre isso aí, tá bom? Beijão no teu coração, fica com Deus, aquele abraço, tchau, tchau.